Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos hoje, nesta noite, continuar nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja, e hoje nós vamos meditar de maneira especial como o Catecismo está esquematizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de começar sobre o catecismo propriamente dito, eu queria falar de duas ou três coisas que servem até como aviso para a nossa paróquia, a nossa comunidade. O primeiro é sobre o Domingo de Ramos e o Tríduo Pascal. Por causa dessa situação que nós vivemos agora, dessa pandemia, né? E Deus queira, Deus providencie para nós a sua misericórdia, que passe o quanto antes, mas a Semana Santa será sui generis, né? Nunca se celebrou uma Semana Santa assim. Então, a gente pode, na nossa casa, e também como expressão externa, né, dizer que somos católicos, praticantes, como testemunho de fé, né, ornamentar a porta da nossa casa. Então, depois de amanhã é Domingo de Ramos. Liturgicamente, o dia começa como para os judeus, na tarde do dia anterior, no pôr do sol, a hora do crepúsculo, quando é nem dia, mas exatamente nem noite. Então, a partir da manhã de tarde, a gente poderia ornamentar, muitas pessoas já estão falando sobre isso, né? Ornamentar a porta da casa com folhagem, né? Evidentemente verde, né? Não se coloca flores, porque ainda não chegou a Páscoa, mas só a folhagem, né? Verde, especialmente ramos, né? Para celebrar o Domingo de Ramos, que a gente pode entrelaçar com vermelho, né? Porque vermelho é a cor do Domingo de Ramos, porque não é só Domingo de Ramos, né? É Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Lembre-se que a primeira leitura da Paixão, que se faz no Domingo de Ramos, a primeira leitura da Paixão da Semana Santa é agora nesse Domingo de Ramos. A segunda leitura da Paixão, que é sempre o Evangelho de João, é na sexta-feira da Paixão. No Domingo de Ramos é o evangelista que está no ano em curso, nesse ano, o ano de São Mateus. Então, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. O vermelho simboliza a paixão, lembremos que o Evangelho diz que colocaram por escárnio ao Senhor um manto de púrpura, né, vermelho. Né? Então, essa folhagem pode estar entrelaçada com uma fita, com uma coisa assim vermelha. Né? Aí temos a Semana Santa. Durante a Semana Santa, e antigamente quase toda a Semana Santa era feriado. Essa semana, por providência de Deus, né, permissão de Deus, melhor dizendo, também será um feriado que a gente pode aproveitar para rezar, para meditar, para retomar o bom caminho, vamos dizer assim. Então, na segunda e na terça-feira e na quarta-feira não tem grandes celebrações. Quarta-feira nós normalmente chamamos Quarta-feira de Trevas, haverá missa todos os dias, claro, serão transmitidas essas celebrações. Mas na Quinta-feira Santa, quando ao cair da tarde começa o Tríduo Pascal. Esse ano, a Missa dos Santos Óleos, que normalmente é pela manhã, Quinta-feira Santa, é aquela celebração onde o Senhor Bispo com o seu clero
consagra o novo crisma e o óleo, e abençoa o óleo dos catecúmenos e dos enfermos, né? E que se comemora a instituição do sacerdócio. Ainda não se sabe quando será celebrada, né? Mas à tarde, né, em todas as igrejas paroquiais e na igreja catedral, se celebrará a missa da Ceia do Senhor, in Cena Domini, mais conhecida como a missa do lava-pés. Então tem vários símbolos que a gente pode colocar na porta da nossa casa, ou atitudes que a gente possa tomar. Por exemplo, que aquela missa comemora 3 coisas, né? A instituição do sacerdócio, como na quinta-feira pela manhã, também na quinta-feira à tarde, no final da tarde, na Ceia do Senhor, na in Cena Domini, ou lava-pés, né? Se celebra a instituição do sacerdócio, consequentemente a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do sacramento da ordem, porque ele diz: tomai e comei, tomai e bebei, este é meu corpo, este é meu sangue, e fazer isto em memória de mim. Ele dá uma ordem, por isso que o nome do sacramento é chamado sacramento da ordem, né? Ou porque também se faz parte do grupo, que são ordenados, claro, do grupo da ordem, né? Do grupo, no sentido de grupo, dos sacerdócios de Cristo. Então, a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor. São essas 3 coisas que se comemoram na Quinta-feira Santa. Então, você pode colocar vários símbolos na porta da sua casa. Você pode colocar uma jarra com uma bacia e toalha, sinal do lava-pés, do serviço ao outro. Você pode colocar um símbolo da Eucaristia, um desenho, uma coisa assim. Você pode colocar também, é claro que essas coisas que tem ao lado de fora da sua casa tem que corresponder com uma vivência interna dentro da sua casa, lógico, né? Ou você pode, como naquela noite, celebramos a instituição da Eucaristia, não é? Verdadeiramente o dia do sacerdote, do sacerdócio, não é? A igreja costuma comemorar o dia de São João Maria Vianney, mas o dia da instituição do sacerdócio mesmo é quinta-feira santa. E você pode, por exemplo, se você tem essas prendas domésticas, né, assar pães para distribuir aos pobres, né, aos mais pobres ou que necessitam mais do que nós, né? Então seria um momento desses, né? Claro que o pão não pode ser consagrado via televisão, né, ou meios de comunicação, né, de qualquer tipo, né? Exige a presença. Então, esse ano, a festa da Eucaristia, em plena festa da Eucaristia, infelizmente, teremos que comungar os que estarão em casa, a comunhão espiritual. Depois, na Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Santa é o dia do grande silêncio, né? O dia do grande silêncio. Então, celebramos a Paixão do Senhor, né? É um dia de reconciliação. Eu me lembro, eu fui educado nessa disciplina, que Sexta-feira da Paixão é o grande dia do silêncio e da reconciliação. É o dia que os familiares pedem perdão entre si, os pais aos filhos, os filhos aos pais, os irmãos entre si, não é? É um dia de recolhimento e oração, não é? Não é um dia para colocar música alta, para ficar conversando, mas é um dia de recolhimento e de oração. Então, o sinal eminente nas nossas portas pode ser uma cruz com Cristo crucificado, ou mesmo sem, na porta da nossa casa, né? E nos reunir, sobretudo às 3 horas da tarde, para celebrar a paixão do Senhor. Na minha terra tem um costume, eu não sei se existe esse costume aqui, eu nunca observei, mas na Sexta-feira da Paixão, logo pela manhã, ou durante a manhã, ou por volta do meio-dia, os vizinhos se trocavam donativos, pratos de comida para o jejum um do outro, né? Normalmente pratos de peixe, não é? Torta de peixe, torta de qualquer coisa assim, né? Se fazia a troca entre vizinhos, né? Em sinal de reconciliação e de paz, né? Eu vi isso muitas vezes quando era criança, né? Então os vizinhos trocavam entre si, chegavam a dizer na casa do outro: aqui o meu desjejum, né? Desjejum, né?
E aí o vizinho mandava para casa do outro, assim, né? É um costume que se tem na Sexta-feira da Paixão, que poderia ser retomado, já que estamos todos recolhidos em nossas casas, graças a Deus. No Sábado Santo, né, aí nós temos várias simbologias, né? Nós podemos colocar as flores na porta da nossa casa, nós podemos colocar uma vela acesa, que é o sinal eminente da ressurreição. Lembre-se que na noite da Páscoa tem a bênção daquela grande vela, né, que nós chamamos círio. Círio significa vela, né, de cera, círio pascal, né, que é o sinal do Cristo ressuscitado. Pode colocar a imagem de Jesus ressuscitado, pode colocar flores, né, se tem condições de conseguir flores, pode-se colocar a palavra aleluia, né, bem trabalhada, bem desenhada na porta, com a frase Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, né? E conservar esse enfeite durante todo o domingo de Páscoa, né? E é um dia de alegria. Aí sim, domingo é um dia de alegria, um dia de diversão, no bom sentido, diversão cristã, de descanso, de festa mesmo entre os familiares. E não custa nada organizar um almoço mais, assim, tanto quanto possível, um almoço mais aprimorado, convidar todos os familiares, já estão todos dentro de casa mesmo, né? Ficar ao redor da mesa e fazer daquele almoço um almoço comemorativo pela ressurreição do Senhor, que nos deu a vida nova. Então todas essas são, como é que se diz, sugestões para nós celebrarmos, além das celebrações litúrgicas que serão transmitidas. A partir de segunda, terça e quarta noite, nós vamos falar detalhadamente de cada dia do Tríduo Pascal. Bom, vamos começar. Então eu daria a sugestão que para os coroinhas e cerimoniários da nossa paróquia, não é? Eu vi essa imagem em vários lugares, não é? No Facebook, hoje mostra tudo, né? Que é bom e até às vezes o que é menos bom. Então eu daria a sugestão de ficar os nossos coroinhas cerimoniários, que no momento que a família vai se reunir, e os cerimoniários coroinhas devem ser os primeiros a serem exemplo disso, né? Convidassem os pais, os familiares para participar da missa devidamente, como se estivesse na igreja mesmo, e vestisse suas vestes de cerimoniário e de coroinha junto com a família, e participasse da missa como se você estivesse ali no altar acolitando, cerimoniando. É uma sugestão para os nossos coroinhas cerimoniários. A terceira coisa que eu gostaria de falar do jejum, né, que foi convocado pelo nosso presidente. Aqui não tem nenhuma conotação política, nem a favor nem contra, é só uma questão de correção, né? Nosso presidente, o presidente do Brasil, convocou um jejum para domingo, e até onde eu sei foi a pedido de católicos e evangélicos, né? Bom, segundo a tradição católica, não se jejua nunca, a igreja nunca jejua em dias de domingo. Por quê? Porque domingo, evidentemente, é um dia teológico, não é só um feriado para o católico. Ele tem uma conotação teológica. Não é só o dia da ressurreição do Senhor, como muitos estão dizendo. É o dia da nossa ressurreição no Senhor ressuscitado. É mais do que comemorar a ressurreição do Senhor, porque pelo batismo nós participamos da ressurreição do Senhor. E eu vi uma postagem, né? Eu não vou citar nomes, onde foi que eu vi, mas eu vi uma postagem de um determinado sacerdote da Groenlândia, da Patagônia, não sei de onde não é daqui de Mossoró de jeito nenhum, mas você pode imaginar que eu tenho contatos com muitos sacerdotes, até ao redor do mundo também, né? Não só no Brasil. E ele questionava lá, esse sacerdote, né? Que não existia nenhuma lei que citasse que o jejum não se faz nos domingos e que se poderia jejuar no domingo. Bom, não é assim. Todo mundo sabe, ou que tem alguma noção de direito, o direito tem suas interpretações, tanto canônico como civil, e ele às vezes pode, né, não deveria, mas pode falar de situações indiretamente,
E o direito fala assim, até de sacerdote se dizia doutor em direito canônico. Bom, e o direito sim fala indiretamente desse não jejuar nas solenidades. Lembrando que todo domingo é solenidade, ainda que seja o domingo da quaresma, ainda que não se cante aleluia, ainda que não se cante glória. Todo domingo é solenidade. Não existe um só domingo que não seja solenidade, porque sempre é a ressurreição do Senhor que é comemoramos. O próximo domingo, depois de amanhã, se chama domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Porém, é domingo da ressurreição. Claro que uma vez por ano nós celebramos mais solenemente essa ressurreição, como acontece no domingo de Páscoa. O domingo é chamado a Páscoa semanal. Não é? Todo católico deveria saber disso. Não é? Então não se concebe como é que os católicos foram a pedir ao presidente que convocasse um jejum em pleno domingo. Isso é um desconhecimento completo das coisas mais elementares da fé. Não é? E o direito fala assim disso. Então lá no cânon 1251, 1251, fala indiretamente. Se você tem um direito canônico, ou se você acha na internet, nos documentos da Santa Sé, você pode achar, número 1251, diz assim: observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo ou jejum, né? As prescrições da Conferência dos Bispos em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincida com alguns dias enumerados entre as solenidades. Observe-se a abstinência e o jejum da quarta-feira de cinzas e na quarta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz, no 1251, que em todas as sextas-feiras do ano se deve observar um jejum ou uma penitência e abstinência de carne e tudo mais. Só que, diz aqui, se nessa sexta-feira coincidir com uma solenidade, lembremos que a celebração, por exemplo, da sexta-feira da Paixão do Senhor é uma celebração solene, porém não é uma solenidade, no sentido de ser um dia solene, porque é um dia... Né? Se aquele dia coincidir com uma solenidade, vamos dizer que o Natal caia numa sexta-feira, então não se pode jejuar naquela sexta-feira, porque o Natal é uma solenidade. Então, se o código diz que quando o dia de sexta-feira é dia de jejuar, normalmente coincide com uma solenidade, não se pode jejuar, é porque o código entende que nas solenidades, não só na sexta, que cai na sexta-feira, não se jejua. Então o código sim fala indiretamente. Vou ler novamente. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. O domingo, claro que o domingo não cai na sexta-feira, obviamente, mas o domingo é uma solenidade. E aqui está dizendo que se a sexta-feira cair numa solenidade, não se pode jejuar. Isso indica que toda solenidade não se pode jejuar. Observe-se a abstinência e o jejum da quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isso, dito esses preâmbulos, vamos ao nosso catecismo, ao estudo do nosso catecismo. Eu vou começar na página, ver a esquematização. O catecismo, como já explicamos, está dividido em 4 grandes partes. Essas 4 grandes partes seguem uma longa tradição da Igreja. Então, na página dessa edição aqui, está na página 16, onde nós temos o número 13, que fala da estrutura do catecismo. Nós vamos a considerar toda a estrutura do catecismo, né? Vendo assim do que ele trata. Né? Nós já vimos daquelas cartas de João Paulo II, as cartas introdutórias, né? A Constituição Apostólica Fidei Depósito e Magna Opere
letamo magnotere, né? De uma maneira indireta já havia falado sobre isso, né? Mas agora estamos entrando no texto mesmo do catecismo. Então, o número 13, o parágrafo 13, na página 16, diz assim: a estrutura deste catecismo. Quer dizer, o cardeal Ratzinger, que junto com seus colaboradores, como bom professor, para dar introdução a uma aula, ele vai fazer uma introdução, né? Ou para expor um assunto, faz uma introdução e vai colocando equitativamente por partes. A estrutura deste catecismo. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. Então ele vai dizer que existe uma tradição da igreja de toda vez que a igreja vai fazer um catecismo, então ela obedece a 4 pilares, é colocado sobre 4 aspectos. Então esse catecismo não foi simplesmente inventado, né? Ele segue uma longa tradição da igreja. E como já dissemos, especialmente da tradição do século XVI, de São Pio V, né? Então, continuando. O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. A profissão da fé batismal, o símbolo, né? Então ele começa analisando o credo. Claro, se o credo resume as verdades de fé que devemos crer, e o catecismo é para ensinar em que devemos crer, é muito lógico, e aí os antigos já colocavam assim, que a gente tem que começar pelo credo, pelos artigos da fé, obviamente. A palavra catecismo mesmo, né, catequese, catequista, todas elas estão enraizadas no mesmo verbo que indica ensinar, ensinamento, né? Ensinamento, formação, né? Mesmo que hoje em dia não se use muito a palavra aula, né? Por questões A, de A ou B, mas é um ensinamento, é uma formação, né? Depois, o segundo pilar, os sacramentos da fé. E nós sabemos que a igreja, né, se sustenta pelos sacramentos, especialmente de Eucaristia, especialmente os sacramentos da iniciação, né? O batismo, a crisma e a Eucaristia, e ao longo da vida, sobretudo, com a Eucaristia, o sacramento da penitência, né? E para algumas ocasiões, né, e algumas situações, o sacramento da ordem, do matrimônio e da unção dos enfermos, né? Então, ela vai, depois de ver a fé, né, em quem cremos, depois passa imediato. Depois o segundo pilar são os sacramentos da fé. Depois o terceiro pilar, ele coloca a vida de fé, os mandamentos. Como é que se vai viver isso? Quais são os mandamentos? Quais são o modo de se viver isso? Como se corresponde àquilo que Deus nos coloca, né? Claro que viver os sacramentos já é uma maneira de corresponder àquilo que Deus nos coloca, mas em termos de que normalmente nós chamamos de mandamentos, vamos dizer assim. E por último, a oração do crente, a oração daquele que crê, a partir do Pai Nosso, né? Não é questão que o catecismo vai ensinar a rezar o Pai Nosso. O catecismo pressupõe que a gente saiba do Pai Nosso, lógico. Mas a partir do Pai Nosso, é como se o catecismo estivesse dizendo, né, quando a gente estuda o catecismo, percebe isso, que o Pai Nosso, ao mesmo tempo, é uma fórmula de oração, como nós normalmente rezamos: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita uma fórmula de oração, e ao mesmo tempo ela é esquematização de oração pessoal. Não sei se já observaram isso. Então o catecismo vai desenvolver isso, né? Por exemplo, é como se Jesus estivesse dizendo: você vai orar no seu quarto, né? Naquele episódio, né? Ora ao teu Pai que está em segredo. Aí, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, começa com louvor. Santificar o nome de Deus significa louvar a Deus, né? Venha o teu reino. Aí daí depois que você louva, que vem os pedidos. E depois o que é que você deve pedir, né? Então é uma esquematização de oração. Bom,
nós vamos ver agora a profissão de fé, que é a primeira parte do catecismo. Então, na primeira parte do catecismo, eu vou já ler todos os títulos que nós temos nessa primeira parte do catecismo, né? E repare também uma outra coisa muito interessante, que ao final de cada parte, de cada pilar desse, e de cada seção também, porque está subdividido em seções, tem um resumo muito interessante, né? Que serve para a gente, vamos dizer, memorizar, aprender, ou quando se vai a ensinar e tudo mais. Então, na parte 1, a profissão de fé, o que ele vai dizer? Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Aí essa passagem está baseada em Mateus 10, 32, Romanos 10 e 9. Devem confessar diante dos homens. Então, se deve confessar, devem saber o que crer, né? Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. A revelação, olha, um resumo assim magnífico, é Deus que se revela a partir da Escritura, não é? Se revela também na tradição da igreja, no magistério da igreja, mas se revela sobretudo a partir da Escritura. E a fé, a profissão de fé, a vida sacramental também, é a resposta que o homem dá a Deus, né? Bem como pela fé pela qual o homem responde a Deus. Seção 1. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo o bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos de nosso batismo: a fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja. Que é a seção 2 dessa primeira parte. Então, indo até essa primeira parte, essa primeira parte começa com a expressão: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Isto é, Jesus Cristo é preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Deus dispôs, com sua suma benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. É uma citação da Dei Verbum, no capítulo 7. Dei Verbum é um documento sobre a palavra de Deus do Concílio Vaticano II. Mas aqui é interessante, no catecismo começa dizendo, na parte 1, sobre a transmissão da fé, da revelação divina. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Recentemente nós tivemos uma polêmica muito grande em nossa pátria, né, por causa como é que se diz, do sínodo sobre a Amazônia, e alguns religiosos apareceram dizendo, né, eu vi, né, dizendo que esses religiosos habitavam lá no meio dos índios e passaram anos a fio lá. Eu mesmo tive possibilidade de conhecer alguns que diziam exatamente isso, que moraram um tempo lá no meio da Amazônia, mas nunca anunciaram Jesus Cristo, porque eles não sentiram necessidade, porque os índios já tinham, como é que se diz, já conheciam, já tinha a cultura deles, já tinha Tupã e não sei mais quem, e Tupã e Jesus Cristo era a mesma coisa, então nunca havia evangelizado, nunca tinha batizado ninguém.
além de estar contra as Sagradas Escrituras, porque Jesus diz explicitamente nos Evangelhos: ide a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Marcos capítulo 16, ou Mateus também, todos os evangelistas vão dizer isso. O Catecismo diz explicitamente, não é? É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Jesus Cristo e, claro, a sua doutrina. O Catecismo vai começar a falar, o Catecismo está querendo dizer que essa doutrina de Cristo deve ser levada. Claro que ela não é imposta, né? Acho que os homens de hoje têm muito medo disso, né? Porque no passado algumas vezes se cometeu algumas falhas na evangelização, mas isso não significa dizer que a evangelização em si seja falsa. É claro que também tem a questão do tempo, da maneira como se pensava, a época e tudo mais. O Evangelho, claro, é sempre o Evangelho e a doutrina do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo, a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre uma proposta, mas uma proposta. Talvez falte um pouquinho de uma pitada nos dias de hoje de apologia, de defesa da fé. Não que a gente vá chegar e obrigar os outros que creiam naquilo que nós cremos. Os outros não são obrigados, mas que a igreja tem que propor e anunciar, sim, anuncia. Acredita quem se deixa tocar por esta palavra. Quem não acredita está dentro da liberdade de não acreditar. Lógico, mas que se deve anunciar sim. Não é? Essa é a primeira missão da igreja. Depois, a parte 2 são os sacramentos de fé. Né? Sacramento é aquilo que comunica a Deus, né? Que ao mesmo tempo simboliza uma realidade divina, realiza, né, essa realidade divina. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, seção 1, dentro da parte 2, e particularmente nos 7 sacramentos, seção 2, da parte 2 dos sacramentos da fé. Então, o catecismo vai expor como a salvação realiza. Receber os sacramentos são os meios ordinários para o católico batizado participar da salvação trazida por Jesus Cristo. Então, além de ouvir o anúncio de Jesus Cristo, de aderir ao batismo, eu preciso ter uma vida sacramental para mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição, da salvação que Jesus nos trouxe agora. Não é? Então, eu preciso ter uma vida sacramental. Claro que Deus tem outros meios, só Ele sabe, né? Uma pessoa que não conheceu o Evangelho, uma pessoa que sem culpa não tem tanta noção dessas coisas, então Deus sabe como vai fazer. Né? Mas, ordinariamente falando, Deus salva através dos sacramentos. E se eu sou evangelizado suficientemente, olha lá o que eu vou dizer. Se eu sou evangelizado suficientemente, que eu tenho um conhecimento da palavra, conhecimento da doutrina da igreja, e se não tem, está começando a ter agora, então não vai ter desculpa para dizer outra coisa, então eu devo procurar salvação através dos sacramentos. E aí eu devo procurar remover todo e qualquer obstáculo que não me deixa viver na graça sacramental. É importante isso. Os sacramentos não são a libitum, né? Quer dizer, a escolha livremente. Os sacramentos, no bom sentido desta palavra, né? Que hoje em dia as pessoas têm medo de tudo que se fala de obrigação, de dever, né? Mas as pessoas têm a obrigação de viver os sacramentos. Sim. Ou então, renuncia a sua fé. É um meio que a igreja acredita que a salvação se dá na vida da pessoa. Nós não somos protestantes para vivermos somente da palavra. Claro, a palavra também é o meio pelo qual Deus se manifesta ao mundo. Mas a vivência católica tem a expressão sacramental. O pão da palavra e o pão da Eucaristia, como a gente diz normalmente da missa.
E a partir dessa palavra, e se manifestando na vida sacramental, se constrói a vida de santidade. Nossos irmãos separados, com todo respeito, só têm a palavra, não é? Porque a partir da reforma se contestou a validade do sacramento, se existia sacramento realmente, e terminaram quando muito ficando só com o batismo. A Eucaristia é apenas uma simbologia, ou tem outras conotações, ao mesmo tempo que é corpo e sangue, é também os luteranos, né? Pão e vinho, e aí agora dizem, os mais recentes dizem apenas que é só uma simbologia. Nós católicos dizemos, embora pareça pão e vinho na nossa frente, deixou de ser pão. Os luteranos vão dizer, é pão e vinho ao mesmo tempo corpo e sangue. Não. A fé católica diz, deixou de ser pão, embora tenha gosto de pão, cheiro de pão, pareça vinho, cheiro de vinho, mas deixou de ser pão, deixou de ser vinho e se tornou corpo e sangue. Né? Corpo, sangue, alma e divindade. Os acidentes permanecem, a essência muda. Os acidentes é a expressão externa, né? O modo como se apresenta ao mundo. Então, a terceira parte, depois da vida sacramental, a vida de fé. Poderia ter a vida de fé ter vindo antes, porque para ver a vida sacramental precisamos ter fé primeiro, lógico, né? Mas é esquematizado assim. A parte terceira do catecismo trata da vida de fé. E a vida de fé, ela parte, não é? A parte terceira, parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus. Veja, antes de continuar, a primeira parte nós vimos a profissão de fé, né? O conhecimento da doutrina, né? A profissão de fé. Aqui nós temos a vida da fé, né? Então a parte terceira tem a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre. Com a ajuda da fé e da graça de Deus, a seção 1, que vai falar da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus, seção 2. Então, você observou, cada parte é subdividida em uma ou duas seções, né? Então, a primeira parte a primeira seção da terceira parte nos vai falar do reto agir livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus. E o que serve de meio para este agir, que são a realização na caridade dos mandamentos de Deus. Então, cada um dos mandamentos vão ser contemplados. E aí no catecismo entra questões de moral, de antropologia e tudo mais, porque, como vai dizer a escolástica de São Tomás de Aquino, né, a graça supõe a natureza. Então o Espírito Santo age onde a natureza humana também procura dar a sua colaboração. A natureza humana não pode fazer nada sozinha, mas o Espírito Santo também não faz nada sozinho, a graça não faz nada sozinho. É preciso que os dois estejam em muita colaboração. E esses princípios que são inspirados por Deus, mas também são muito humanos. Por exemplo, um dos mandamentos diz não matar. Quase toda cultura, eu acho que praticamente não existe uma cultura tanto antiga como atual no mundo que não seja, no mínimo, algo de muito sério uma pessoa atentar contra a vida do outro. Não é? Isso é uma lei que está colocada em nós. Eu acho que em toda e qualquer cultura, pode ser que mais ou menos, né, mas toda e qualquer cultura, matar o outro, por exemplo, é uma questão universal. Assim como roubar também. Eu acho que toda e qualquer cultura, não existe a cultura que não seja... Então são leis naturais e ao mesmo tempo inspiradas por Deus. Né? Tem
um traço antropológico, né? Do conhecimento, da experiência, da vivência humana à luz da fé, inspirada pela força do Espírito Santo. Né? E lá na terceira parte, né? Lá no terceira parte, ele começa dizendo, né? Aliás, eu esqueci de comentar aqui as iniciais da segunda parte, mas depois a gente pode voltar. A terceira parte vai falar da vida em Cristo, como eu disse. Então ela começa dizendo assim: cristãos reconhece a tua dignidade por participares agora da natureza divina, pelo batismo, né? Não te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te que foste arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. Essa é uma citação, não é? De São Leão Magno. Eu estava pensando que era de Santo Agostinho, né? Mas é provável que Santo Agostinho também falou isso muito parecido. São Leão Magno foi Papa, né? Sermão número 21, parte 3. Né? Cristão, reconhece a tua dignidade. Aí começa com essa citação de São Leão Magno. O símbolo da fé professou a grandeza dos dons de Deus ao homem na obra de sua criação e mais ainda pela redenção e santificação. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Você reparou nessa expressão? O que a fé confessa, eu confesso o que, por exemplo, no credo? Que Jesus se tornou pessoa humana, homem igual a nós em tudo menos no pecado, que ele padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, depois enviou o Espírito Santo, nos deu a experiência da salvação. Nos ofereceu a salvação e podemos fazer essa experiência de salvação que começa a partir do batismo. Batismo é um sacramento. Então, hoje recebemos a Eucaristia, hoje celebramos a Eucaristia, não é? Recebemos o sacramento do crisma, os esposos do matrimônio, eu recebi o sacramento da ordem. Então, esses sacramentos, eles comunicam a salvação em diversos aspectos da nossa salvação. Sabemos, claro, que os sacramentos são 7. Né? Então, o que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Pelos sacramentos que os fizeram renascer, os cristãos se tornam filhos de Deus. De novo, a citação da patrologia latina de São Leão Magno, né? Também do Evangelho de São João. Participantes da natureza divina, segundo Pedro 1,4, reconhecendo na fé sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar, a partir de então, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito, que os tornam capazes disso. Nós precisamos acreditar nisso. Às vezes recebemos os sacramentos de qualquer forma, às vezes preparamos os nossos jovens, ou os jovens não querem se preparar, não sei, ou de um lado ou do outro de uma maneira mais superficial, mas só pode receber os sacramentos quem verdadeiramente tem fé, e fé católica, não é? Porque se tiver fé nessa vivência sacramental, nós teremos a força para superar o pecado em nós. É uma verdade de fé. Uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito que os tornam capazes disso. Nós precisamos crer nisso. A Eucaristia que você recebe, que nós recebemos diariamente, nos dá força, nos dá capacidade para isso. Depois, nós vamos para a quarta parte, a oração da vida, a oração na vida da fé. A oração na vida da fé.
A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, daqueles que acreditam. Seção 1. Então, a parte 4, na seção 1, vai falar da importância da vida de oração na vida daqueles que acreditam. Então, nós sabemos que não há como ser cristão verdadeiramente, sem a vida de oração. E não entendamos vida de oração, pelo amor de Deus, com uma série de fórmulas, né? Esses dias, quando nós estamos rezando mais intensamente, creio, muitas pessoas pensam que ter vida de oração é simplesmente multiplicar as fórmulas de oração. Bom, de certa forma podemos fazer isso sim, em tempos especiais, como rezamos a Via Sacra agora, e rezamos orações especiais, pedindo a Deus que nos livre da epidemia. Mas quando o catecismo fala de oração, ou as Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, nos fala que ou os grandes místicos, né? Vamos sobre a vida de Santa Teresa, São João da Cruz, só para citar os grandes doutores da oração, né? São João da Cruz é chamado doutor místico, né? Santa Teresa, a doutora da oração. Eles entendem, ou a igreja entende e nos ensina, que a oração é chegar até um ponto do diálogo com Deus. Se nós não chegamos a esse ponto de diálogo com Deus, de perceber a voz interior de Deus e saber distinguir se não é coisa da cabeça da gente, ou se não é o mundo que está nos sugestionando, ou mesmo Satanás que está colocando coisas na nossa vida, se nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus no nosso coração, nós não alcançamos a finalidade da oração. Isso é muito importante também. E na segunda sessão, né, ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor, né, vai comentar essa primeira sessão sobre os 7 pedidos que tem no Pai Nosso, né? E na segunda parte, com efeito desses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. Como é que nós sabemos que Deus quer conceder-nos? Porque Jesus nos ensinou. O Pai Nosso se diz, Jesus nos ensinou. Então, se Ele nos ensinou porque Ele sabia que o Pai quer nos conceder. Mas o Pai nos concede à medida que nós pedimos, obviamente, né? Porque se nós não pedimos, nós não damos liberdade para Deus agir no nosso coração. O que é que diz lá na introdução, lá na introdução à quarta parte, né? A oração cristã. A oração na vida cristã. Começa aqui no parágrafo 2558. Grande é o mistério da fé. A igreja o professa no símbolo dos apóstolos, primeira parte, e o celebra na liturgia sacramental, segunda parte, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, terceira parte. Ele faz um resumo, interessante, um resumo no início, um resumo no final também, antes da quarta parte. É um professor fenomenal, Joseph Ratzinger. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e dele vivam numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. E é claro que a oração aqui, em primeiríssimo lugar, ele vai colocar a oração litúrgica, né? Porque a oração litúrgica é a oração por excelência da igreja. Aí aqui logo no início de cada tem uma pergunta: o que é a oração? Aí tem uma frase muito conhecida, né, da pequena Fleur de Lisieux, né, da Petite Fleur de Lisieux, né, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor ao meio da provação, e como Santa Teresinha foi provada e como sofreu, né? Ou no meio da alegria, né? Vou ler novamente, né? Porque tem citação de Santa Teresa do Menino Jesus.
não confundir com Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus e Santa Teresa d'Ávila são as mesmas, né? E Santa Teresa, ou Teresinha, Palestino, do Menino Jesus, ou Teresa do Lisieux, é a Teresinha que é mais conhecida, né? Então, o que é a oração? Para mim, Santa Teresinha diz, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A oração como dom de Deus. Aí o catecismo como é que se diz? Considerar, né? A oração é a elevação da alma a Deus ou pedido a Deus dos bens convenientes. Por isso a gente, com a citação de São João Damasceno, de Fide Ortodoxa, da Reta Fé, patrologia grega, aí tem as citações da patrologia grega. Né? Nós não podemos achar que a oração simplesmente não, que está em sua santificação de vosso nome. A oração vocal é importante e é importante somente quando a gente faz com atenção. Mas a gente precisa ir além, como eu disse, né? A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas? Salmo 130, versículo 1. De um coração humilde e contrito. Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos 8, versículo 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Santo Agostinho que faz essa frase. Para terminar, o catecismo começa falando sobre a oração e ele diz que a condição para se ter vida de oração é a humildade. Por quê? Porque a oração, eu vou dizer que eu estou diante de Deus. Se o outro é Deus, não pode haver dois deuses. Eu sou criatura. Talvez seja aquilo a experiência que nós precisamos ter nos dias de hoje, não é? Talvez Deus tenha permitido isso para que a gente tivesse mais oração. Oração é se reconhecer dependente de Deus. Em outras palavras, é isso que o catecismo está dizendo. Não é? Deus é Deus. Eu sou adorador, nós cantávamos hoje na Santa Missa, né? Deus é Deus. Eu sou adorador, diz uma música aí muito conhecida na renovação carismática. Eu sou adorador, quem é que adora? A criatura. A criatura adora o Criador. Né? Então, por isso, a primeira condição para a oração, segundo os grandes teólogos da igreja, segundo o catecismo, é uma atitude humilde. Não é? E, inclusive, ao contrário de adivinhação, de sortilégio, essas coisas, porque a adivinhação, essas coisas, elas supõem que a suposta divindade, né, vai lhe escutar fina força se fizer certos ritos. A oração cristã, ela pede com confiança, com abandono, ela até intui quando Deus vai lhe atender, mas ela sempre permanece na dependência de Deus, no sentido de ser humilde e depender de Deus. Isso acontece não porque Deus seja carrasco, porque Deus queira humilhar os seus filhos, porque Deus se vale da sua posição de Deus, se podemos dizer assim, mas é a condição mesma. Se eu quero estar na presença de alguém importante, eu tenho que pedir que seja admitido a essa presença. Não é? A oração é antes uma atitude humilde. Guardemos esta para a nossa noite, para que possamos dormir tranquilamente. Não é? Nessa quaresma, Deus nosso Senhor nos ajude a viver estas realidades. A partir da manhã à noite, nós vamos fazer uma reflexão geral sobre a Semana Santa e na segunda, no domingo nós não temos, na segunda, na terça e na quarta-feira da Semana Santa nós vamos refletir sobre o Tríduo Pascal. Nós vamos nos aprofundar, nos preparando para a celebração do Tríduo Pascal. Lembro que no domingo, já a partir do pôr do sol da manhã, a gente pode ornar a porta das nossas casas
com ramos de oliveira, com folhagens, né? Não com flores, só com folhagens. Pode ter um laço vermelho, né? Que simboliza a paixão do Senhor, né? E o verde que representa a aclamação que fizeram a Nosso Senhor ao entrar em Jerusalém, e subamos com ele para Jerusalém, entremos com ele em Jerusalém para com ele padecer, morrer e ressuscitar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.